Muito boa tarde, quase noite. Como habitualmente, nós queremos dar as boas-vindas a todos os que estamos a ver e aos muitos que ainda não conseguimos ver, mas que sabemos que estão aqui conosco a ocupar estas cadeiras todas que nós estamos a ver que estão vagas. Então, vamos continuar a estudar o livro de Jesus para os que sofrem. Um livro de Clóvis Tavares, escritor espírita brasileiro, que viveu entre 1915 e 1984. O título da nossa mensagem de hoje é Um tanque chamado Bethesda. Porque há uma ligação muito grande com este texto, com esta mensagem. Vamos passar a falar um pouco, portanto, antes da mensagem, antes do texto, vamos falar um pouco acerca da passagem do Evangelho de João. Lá longe, em Jerusalém, próximo de um local chamado de Porta das Ovelhas, existia um tanque chamado Bethesda. Tinha 5 alpendres, 5 pórticos. Ainda hoje existe esse tanque em Jerusalém. E em hebraico, Bethesda significa Casa de Misericórdia. Então, dizia-se que este tanque desfrutava do privilégio de ter suas águas periodicamente movimentadas por seres invisíveis, que lhes concediam poder curador. Todo aquele que se banhasse nelas, em primeiro lugar, seria beneficiado com a cura. Por isso mesmo, aquele era um lugar sagrado para onde acorriam os enfermos desenganados, os pedintes ociosos. O espaço era disputado pelos infelizes que buscavam a cura de seus males. Alguns dos pacientes daquele lugar já tinham de tal modo se acomodado à sua situação que simplesmente ali ficavam para pedir esmolas. Assim era com aquele homem, com aquela criatura que há 38 anos estava paralítico. Todos os dias a sua cama era para ali conduzida. Realmente ele já não acreditava na cura. Voltava sempre, porque ali se distraía, observando a movimentação, observando a multidão a se movimentar. Ali conversava, dormia, tornando menos solitária sua vida e aproveitava, esmolava. Há muito desistira de ficar à borda do tanque para se jogar quando ocorresse a movimentação das águas. Aquele era um lugar de fé e o homem já não a tinha. Desencantara-se. Nada mais lhe parecia importante. Foi quando Jesus, dirigindo-se à cidade dos profetas, tomou-se de compaixão por toda aquela desditosa e imensa massa humana que ali estava naquele tanque. Deteve-se e observou o paralítico em seu cárcere de miséria. Jesus, conhecedor da alma humana,
o interrogou: queres ficar são? O enfermo se desculpou, dizendo que não tinha ninguém que o lançasse no tanque quando a água se agitasse. Era uma desculpa. Se o quisesse verdadeiramente, ficaria próximo à borda e se jogaria, tão logo percebesse o movimento das águas. Jesus lhe penetrou o íntimo e nele leu que aquela criatura já expungira todas as suas dores e débitos passados em quase 4 décadas de sofrimentos e limitações. E lhe ordenou: levanta-te, toma o teu cátedre e anda. O paciente foi tomado pela surpresa. Sentiu que novas forças o dominavam. Ergueu-se, tomou a maca e começou a andar, recuperado. Explodiu de alegria e as exclamações que lhe brotavam dos lábios, sensibilizando a todos que o observavam. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, a terapia do amor o libertara da escravidão. Porém, se fazia necessária a mudança moral para que o equilíbrio não lhe voltasse a faltar. Então, fazendo este interregno para nos situarmos na mensagem de hoje, vamos então a ela, vamos ao trabalhinho. Então, como eu disse há bocadinho, um tanque chamado Betesda. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Evangelho de João, capítulo 5, 14. Assim, como o pobre enfermo de Betesda, que realmente queria ficar curado, recebeu a bênção da saúde através do poderoso amor de Jesus Cristo, também nós podemos alcançar e alcançamos benefícios vários do Senhor. Todos temos sido, de uma ou de outra forma, agraciados com essa ou aquela bênção do alto. Tanta vez, muitas bênçãos, mensagens, advertências, inspirações, muito amparo, muito apoio, enfim. Seja com o desejo ardente de cura do pobre sofredor da porta das ovelhas, seja mesmo sem essa expressão de intenso desejo de saúde física ou espiritual. Essas complacências, essas bênçãos, essas advertências que recebemos, podem constituir um marco ou divisória em nossa vida, desligando-nos moral e espiritualmente de um passado menos feliz. Essas complacências podem significar um auxílio, uma ajuda do alto em favor de nossa evolução, para um reinício de vida mais elevada. Primeiro passo para uma viagem diferente, para uma existência diferente, espiritual, consciente e conscienciosamente planificada. Ou, numa síntese, a bênção de recomeçar. De que tanto nos têm falado veneráveis mensageiros, quais Emmanuel, André Luís, através de formosas lições psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Eu, nesta altura, aproveito só para enumerar 2 mensagenzinhas de Francisco Cândido Xavier. Assim:
Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora. E fazer um novo fim. Quando alguém te magoar ou ofender, perdão. Não retribua. Não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa de humilhar, ofender e magoar para se sentir forte. Nessas horas singulares de nossas vidas, podemos considerar como dirigida a cada um de nós a palavra do Senhor nos alpendres do tanque de Betesda. Permita, Jesus, que nossa alma possa ouvir aquela sublime exortação ou alguma semelhante entre as vibrações da providência mais alta que ampara sempre e nos ampara a todos. Meu filho, já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Minha filha, guarda essa bênção do céu e resiste às tentações, para que não te suceda coisa pior. Meu filho, recorda o que tens recebido. Perdoa, esquece e renova-te, para que não te aconteça coisa pior. E continua Clóvis Tavares. Bom será para nós aceitar os divinos favores e as advertências daquele que tudo sabe, o nosso Pai. A bênção é o socorro do amor que nos soergue, mas a advertência é o carinho de quem nos quer ver a caminhar retos caminhos, dignos e felizes. E isso só será possível quando, aceitando os seus avisos, vencermos corajosamente, lutando nossas tendências para as constantes invigilâncias e rebeldias que nos levam de rojo, invariavelmente, a vivências de provas e expiações. Nestas últimas frases, estamos a falar de reforma íntima, da nossa reforma íntima. E é isso. Falamos da reforma íntima. Tudo isto que acabamos de dizer só será possível quando mudarmos principalmente os nossos procedimentos e a nossa conduta, e assim conseguirmos a ajuda do Pai, de Jesus e da espiritualidade amiga. Essa é a nossa parte, aquela que temos que fazer sempre. Senão, onde estava o nosso mérito? Se eles nos fizessem tudo. Temos de ser fortes, pois uma vez agraciados com as bênçãos do alto, não podemos voltar a cair ou deixarmos-nos levar ao caminho do erro e à perda de todo o bem conquistado. Porque então, lá vêm as vivências de provas e expiações de que falamos. O conhecimento destas verdades podem constituir, se o quisermos, seguro apoio para a nossa renovação. Se o desejarmos, a lição de Betesda pode assinalar uma renascença do nosso espírito, elevando-o a níveis mais altos nas espirais da evolução.
O apelo comovente de Jesus junto ao tanque, em favor de nossa consciente autorrealização, deve constituir em nós um tesouro de santo amor a enriquecer nossas almas. Neste mesmo espírito, qual doce eco de sublime beleza, a grande voz da Índia, daquele que foi um ilustre pensador e escritor indiano ao tempo de Gandhi, o venerável Rabindranath Tagore, que nos disse: parece suplicar a cada um de nós. Ele parecia suplicar a cada um de nós, dizendo: não deixes o teu amor sobre o precipício. E nós acrescentamos que ele pode cair. Então, desta mensagem, nós preparamos um pequenino comentário que vamos partilhar. Estivemos a falar da passagem do Evangelho de João, em que Jesus nos fala da cura do paralítico. Todos já sabemos o que a nossa doutrina nos diz sobre as criaturas nascerem ou sofrerem deficiências ou outras dificuldades. É quando da sua vinda a este planeta de dificuldades, a este mundo de provas e expiações. A esta doutrina, quando ela nos fala sobre nós nascermos ou sofrermos deficiências ou outras dificuldades, é quando a nossa vinda a este planeta de dificuldades, a este mundo de provas e expiações. Esta criatura, o paralítico, não sofreu aquela deficiência por acaso. Nós até sabemos que o acaso não existe. Todos temos em nós a centelha divina, aquela luzinha que o Pai nos colocou. Temos impressas na nossa consciência as leis de Deus. E foi uma dessas leis, a lei de causa e efeito, que fez funcionar a sua consciência. Esta dificuldade, esta deficiência, foi fruto de algo equivalente que proporcionou a alguém, algum irmão, por exemplo. E porque ao longo da sua anterior reencarnação, pouco fez de bem, ou não fez o bem suficiente. Voltou novamente para poder, naquela existência, resgatar a sua enfermidade. Neste caso, o nosso irmão paralítico, ele, segundo o Mestre Jesus, que lhe penetrou o íntimo e nele leu que aquela criatura já tinha expungindo todas as suas dores e débitos passados em quase 4 décadas de sofrimento e limitações, ele já tinha angariado as bênçãos de ser curado. Funcionou a lei de causa e efeito. Também nós costumamos chamar a lei da ação e reação e também a lei de karma, que é uma das leis naturais da nossa doutrina, o Espiritismo, e que diz: a nossa vida é uma sucessão constante de acontecimentos, de encontros e desencontros, de situações aparentemente inexplicáveis, diante das quais, muitas vezes, nos sentimos como vítimas de carrasco implacável, impotentes diante de uma fatalidade cruel e irracional. No universo, tudo está intimamente ligado
numa sequência de ações que desencadeiam reações de igual intensidade. O Pai é infinitamente justo e bom, e nada ocorre que não seja seu desígnio. Não existe ocorrência sem uma causa justa. Todos somos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida, sejam coisas boas ou aparentemente menos boas. E neste contexto, não existem vítimas. O que aparentemente não tem explicação é porque nos falta alcance para a compreensão da real origem de cada acontecimento. Se buscarmos em nós mesmos, em nossas próprias atitudes, quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas. Porém, caso não a encontremos à primeira vista, isso não significa que ela não exista, pois não existe efeito sem causa. Muitas vezes, as causas dos males que nos acometem podem encontrar-se no passado distante, em existências anteriores, momentaneamente inacessíveis pelo véu do esquecimento. Todas as nossas ações, os nossos feitos, são submetidos às leis do nosso Pai. Não há nenhuma dessas ações, desses feitos, que por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos. Que não fazemos assim, ou melhor, não devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices da nossa infelicidade ou da nossa infelicidade futura. Então, meus irmãos, pela lei de causa e efeito, nós podemos compreender a causa de todos os sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade. E podemos, acima de tudo, conhecer e amar um Pai justo e racional, que dá a cada um segundo suas obras. Eu queria agradecer a vossa atenção. E muito obrigado por me terem ouvido. E para terminar, eu faço a pergunta. E nós? Temos dado conta do nosso dia-a-dia? Analisamos o nosso proceder? Jesus querido, ajuda-nos a fazer esta autoanálise para que te possamos conhecer melhor e te seguir. Muita paz. Que assim seja.